Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários dos vídeos aqui. Você também pode contribuir através do botão valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então pode mandar sua perguntinha marota sobre o mundo de Harry Potter para o Papo Furado Colaborativo, QR Code na tela ou link na descrição. O episódio de hoje é daquele quadro, daquele famigerado quadro Coisas que não fazem sentido nos livros de Harry Potter que tanta gente adora, mas tanta gente fala que eu tô caçando pelo em ovo, que eu tô inventando coisas aqui, ou coisas desse tipo. Teve um comentário de um rapaz que falou assim: eu gostava mais do canal antes, que agora tá caçando pelo em ovo e falando coisa que não faz sentido, que ele mesmo já explicou. Bom, não é verdade. A proposta do quadro é mostrar coisas que não fazem sentido vendo de fora do livro, não dentro da história, não explicando o que tem um contexto dentro da história. Tipo no episódio de Prisioneiro de Azkaban, quando eu falei que o plano dos Sirius em trocar o Fiel do Segredo não fazia sentido. Claro, dentro do livro, para os Sirius, para o personagem fez sentido, mas olhando de fora não faz sentido nenhum porque não teve diferença. Essa é a proposta desse quadro. Para quem ainda não entendeu, fica aqui a explicação. Essa é a proposta, pegar coisas que não fazem sentido na construção da história, na escrita do livro, beleza? E coisas que não fazem sentido dentro da história também. Mas chega de falar de Prisioneiro de Azkaban, porque o vídeo de coisas que não faz sentido de Prisioneiro de Azkaban já tá no ar. Se você não assistiu, confere lá. Hoje nós vamos falar sobre Cálice de Fogo. Nós estamos no 4º episódio deste quadro aqui e vamos analisar tudo que não faz sentido nesse livro. Bom, a primeira coisa que não faz sentido nenhum em Harry Potter e o Cálice de Fogo acontece logo no começo. O Harry tem aquele pesadelo, né, com o Voldemort e com o Frank Bryce sendo assassinado e com o Rabicho ali, e aí ele vê tudo que tá acontecendo, que na realidade não é só um pesadelo, né, ele tá compartilhando aquela visão, aquele momento ali, aquela coisa por conta da conexão dele com o Voldemort. Isso fica muito explícito, muito bem explicado depois. Só que ao ler o livro, você vai ver que o pesadelo que o Harry está tendo é no ponto de vista do jardineiro, do Frank Bryce. E isso não faz sentido. Uma vez que a conexão do Harry é com o Voldemort, ele tinha que estar ali na visão do Voldemort, no ponto de vista do Voldemort. Como várias vezes é mencionado nos livros, que o Harry tá ali tendo a visão do Voldemort, que ele tá compartilhando, não tendo visão, né, que ele tá compartilhando ali com o Voldemort por conta da ligação de alma, e fala, de repente ele disse tal e tal coisa, mas sua voz estava fria e aguda, porque era a voz do Voldemort que tava saindo e ele tava compartilhando ali, porque ele tava tendo acesso à parte do Voldemort, já que parte da alma do Voldemort vivia dentro dele. Então não faz sentido o Harry ver isso de fora ali no pesadelo, ele ter esse pesadelo vendo de fora, como se ele estivesse assistindo as coisas. O que faria sentido é ele estar ali compartilhando com o Voldemort, ele tendo a fala do Voldemort, ele tendo as coisas, ele, entendeu? Não da visão do jardineiro, porque até as sensações que o jardineiro tem são faladas ali no livro, sabe? E não faz sentido nenhum. O Harry não tinha nenhuma ligação com o jardineiro, com a alma do jardineiro. E voltando a dizer, você pode pegar todos os livros aí pra conferir, esta ligação do Harry e do Voldemort acontece somente entre Harry e Voldemort. Tanto que, quando o Sr. Weasley é atacado, o Harry tem a visão da Nagini, porque o Voldemort tava ali controlando a Nagini, a visão da Nagini, e a Nagini também tinha parte da alma do Voldemort vivendo dentro dela, né, porque ela era uma Horcrux. Então, isso que acontece só ali entre eles. Ah, Caco, mas o Harry não poderia estar tendo a visão, então, da Nagini? Não, porque a Nagini só chega depois, e aí o jardineiro se assusta e tal, e aí o Harry tá ouvindo tudo que tava sendo ouvido na porta através do jardineiro. E o que você acha? Faz sentido, não faz sentido? Eu que não entendi, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo. O nosso próximo ponto que não faz sentido acontece ali depois de toda a confusão na Copa Mundial de Quadribol, depois dos Comensais da Morte, enfim. O Sr. Weasley com os seus filhos, o Harry e Hermione, retornam pra toca na manhã seguinte ali, e eles esperam uma chave de portal pra isso, né? Tem toda uma confusão ali, porque as pessoas estavam todas eufóricas, queriam ir embora, estavam apavoradas, e então o Sr. Weasley a muito custo consegue uma chave de portal
tal, e todos eles retornam. Só que, por que que o Gui, o Percy e o Carlinhos, que já eram maiores de idade e podiam aparatar, não desaparataram dali, simplesmente? Tipo, não foram antes pra casa. Tudo bem se eles quisessem ficar junto com os pais. Então por que que eles não aparataram em grupos? Não se dividiram ali, tipo, a aparatação em grupo é uma coisa mais complexa? Mas a gente vê o Dumbledore fazendo aparatação acompanhada, a Hermione também depois faz aparatação acompanhada. E assim, eles estavam em 4 adultos que podiam aparatar e 5 menores que não podiam aparatar porque não tinham licença. Então os adultos poderiam guiá-los pra aparatar fora dali, pra desaparatar, no caso. O Sr. Weasley ia, sei lá, com o Fred e o George, a Hermione ia com o Carlinhos, o Harry ia com o Gui e o Ron ia com o Percy. Dava pra fazer. Ah, Caco, mas você vai pegar nesse ponto? Pô, eles esperaram a chave de portal e tudo bem. Ok, só que esse ponto também tem ligação com o próximo ponto que eu vou falar aqui. Quando eles chegam na toca, a Sra. Weasley tá apavorada. Ela chega toda preocupada, achando que eles tivessem morrido. Ai, meu Deus, que preocupação. Claro, ela é mãe, né? Ela soube ali o que aconteceu e tava preocupada. Obviamente, isso é muito natural. Só que não faz sentido ninguém ter avisado ela, sendo que o Sr. Weasley poderia usar o patrono como meio de comunicação, porque já tem isso nesse livro, inclusive o Dumbledore usa. Tipo, manda um patrono pra falar que tá tudo bem, sabe? E aí que entra o ponto. Os filhos mais velhos, o Gui, o Carlinhos e o Percy, não poderiam ter aparatado mais cedo ali, lá na toca pra falar, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, não fica preocupada, papai já tá vindo com os outros. E lembrando, não é que não faz sentido para os personagens, tipo, os personagens agirem dessa forma. Não faz sentido a construção disso no livro, porque existem os meios dos personagens se locomover, os meios já estão ali, a aparatação tá ali, entendeu? A comunicação rápida tá ali, mas não foi usada, simplesmente não foi usada e pra mim não faz sentido. Durante a primeira tarefa do torneio Tribruxo, que é simplesmente incrível, eu adoro o torneio Tribruxo, cara, eu adoro demais o torneio Tribruxo, adoro o Cálice de Fogo. O Harry utiliza uma estratégia brilhante ali, né? Ele convoca a vassoura dele e voando ele pega o ovo de ouro lá e passa pelo dragão, ganha notas incríveis e tal, isso é muito legal. Mas na minha cabeça, o que não faz sentido é, se o Harry passou tanto tempo ali treinando o Accio, né, fazendo o feitiço convocatório, por que que ele simplesmente não usou o Accio pra convocar o ovo de ouro ali na arena? Ah, Caco, mas não podia fazer isso. Onde tá dizendo que não pode? Em nenhum lugar está dizendo que o Harry não poderia usar o Accio pra convocar o ovo e pegar ele ali. Tudo bem, o ovo poderia ter alguma proteção? Poderia, mas é aquele ponto que eu digo, não está explicado. O Harry usa o Accio pra convocar a vassoura dele do outro lado de Hogwarts, mas não usa o Accio no ovo que tá ali na frente dele. Ah, Caco, talvez fosse contra as regras. Tudo bem, eu concordo. Talvez fosse contra as regras, talvez o ovo tivesse protegido, mas se não tá explicado, se não tá escrito ali no livro, cara, a gente como leitor não tem obrigação de deduzir. A gente não tem essa obrigação. A história, ela tá ali acontecendo e as regras daquele universo, elas têm que ser especificadas. As regras do torneio são especificadas. Tanto é que você vai ali na parte da explicação da tarefa, o que seria, diz o seguinte, e preciso dizer mais uma coisa. Assim, sua tarefa será apanhar o ovo de ouro. Cada um de vocês sorteou um dragão que irá enfrentar e a ordem em que cada um fará isso. Entendem? Agora vou precisar deixá-los por um momento, porque vou fazer a irradiação. Sr. Diggory, o senhor é o primeiro. Só o que tem a fazer é entrar no cercado quando ouvir o apito. Certo? Ele só fala que a tarefa é apanhar o ovo. Ele não fala que você tem que matar o dragão, enfeitiçar o dragão, enfrentar o dragão. Ali ele fala, beleza, enfrentar o dragão. Mas enfrentar o dragão é pegar o ovo. Não precisa necessariamente... O Harry não enfrenta o dragão. O Harry voa. Ele tá ali voando e tal, e o dragão até acerta ele, tem uma hora ali. Mas isso não é lutar contra o dragão. Ele tá usando uma estratégia pra passar pelo dragão. Isso é o enfrentar o dragão. Agora, se o Harry entra ali, mano, no cercadinho, malandrão, e usa o Accio, ele enfrentou o dragão, usando a lógica e, tipo, a coisa mais rápida. Tipo, pô, ele ia realizar a tarefa rapidão. E tudo bem, talvez fosse regra que não dava pra fazer isso, mas se não tá escrito no livro que é uma regra isso, então essa regra não existe, tá ligado? Não existe. Inclusive, o Krum é o único que luta diretamente com o dragão, lançando um feitiço no olho do dragão. A Fleur meio que hipnotiza o dragão e o Cedrico transforma uma pedra em um cachorro ali pra distrair o dragão e conseguir pegar o ovo. Ou seja, eu acho que dava pro Harry usar o Accio ali, hein? E você? O
que você acha? E o nosso próximo ponto, que também não faz sentido em Cálice de Fogo, envolve o Akio novamente, e o Ovo de Ouro, e o mapa do Maroto. Se liga nesse trecho aqui. Então, no meio da escada, sem pensar no que estava fazendo, sem se concentrar em nada, exceto no estranho comportamento do Sr. Crouch, sua perna, de repente, afundou pelo degrau defeituoso que Neville sempre esquecia de pular. Ele se desequilibrou e o Ovo de Ouro, ainda molhado do banho, escorregou debaixo do seu braço. Ele se atirou à frente para tentar agarrá-lo, mas tarde demais. O ovo caiu pela longa escada, batendo e ecoando como um tambor em cada degrau. A capa de invisibilidade escorregou. Harry agarrou-a, mas o mapa do Maroto escapuliu de sua mão e escorregou 6 degraus, onde, com a perna enterrada até o joelho, o garoto não pôde alcançá-lo. O Ovo de Ouro atravessou a tapeçaria ao pé da escada, se abriu e soltou o seu lamento alto no corredor embaixo. Harry puxou a varinha e se esticou para bater nela com o mapa do Maroto para apagá-lo, mas o pergaminho estava fora do seu alcance. Aí depois disso rola a maior confusão. Filch aparece, o Snape aparece, o Moody, o falso Moody aparece e com o olho mágico vê o Harry embaixo da capa de invisibilidade acenando ali, consegue se livrar de toda essa confusão e o Moody pega o mapa emprestado com o Harry, porque ele vê ali o mapa aberto, né, funcionando, e ele vê o nome dele ali no mapa onde ele tava e ele percebe que, opa, aquilo ali poderia enrascá-lo, então ele vai e pede o mapa emprestado pro Harry. Beleza, mais uma vez, o Harry usou o Akio na primeira tarefa para pegar a vassoura dele que tava lá do outro lado do castelo e ele simplesmente não usou o Akio para pegar o mapa que tava tipo na cara dele e ele não conseguiu alcançar a varinha. Ele pega a varinha pra fechar ali o mapa do Maroto e aí ele não usa o Akio no ovo também, tipo, era só ele usar o Akio, acabou. Aí você vai me dizer assim, Caco, o Harry foi burro. beleza, o Harry foi burro. Só que o Harry é um personagem muito instintivo, em vários momentos ali, inclusive foi o que salvou ele em vários momentos, por puro instinto, ele age por puro instinto. Então, pô, ele dominou um feitiço convocatório ali, como que ele não usa isso, sabe? Tipo, tudo bem, precisava acontecer, o Moody precisava pegar o mapa, ele precisava se ver ali no mapa, isso precisava acontecer na história, mas eu acho que poderia ter sido feito de outra forma, porque dessa forma não faz sentido. E aí talvez nesse ponto possa até corroborar com tipo assim, pô, o ovo não pode ser convocado, porque ele tem alguma proteção. Então por isso que o Harry não convocou nem na primeira tarefa, nem agora. Beleza, se for isso, ainda que não explicado, ainda que não explicitamente explicado ali no livro, beleza, ainda pode fazer sentido. Mas o mapa não tem sentido. Ele poderia usar o Akio. Caco, ele ficou nervoso, ele ficou desesperado. Tudo bem, mas ele tá com a varinha na mão e ele tenta fazer o mapa apagar. Como que não passa pela cabeça do Harry ele usar o Akio pra convocar o mapa? Tipo, se ele ainda não tivesse conhecido esse feitiço, tudo bem, não conheço nenhum feitiço pra isso, mas não era o caso, ele passou tempos excessivos treinando o feitiço pra usar na tarefa, sabe? Então, pra mim, não faz tanto sentido. Tipo, se a varinha, imagina, ele caiu, papai, a varinha caiu da mão dele. Acabou, resolvia o problema, velho. Imagina, a varinha caiu da mão dele, resolvia o problema, ele não conseguia fazer de jeito nenhum. Aí tudo bem, seria muito mais fácil. O nosso próximo ponto que não faz sentido envolve o torneio Tribruxo. E eu sei que tem gente que vai ficar nervosa com esse daqui, porque, mano, eu amo o torneio Tribruxo. Isso torna Cálice de Fogo, assim, o meu top 2 dos... Tipo, o meu livro favorito de todos de Harry Potter é Enigma do Príncipe e Cálice de Fogo vem em segundo lugar. Eu amo Cálice de Fogo, amo o torneio Tribruxo. Só que vocês vão ter que concordar comigo, o torneio Tribruxo só é legal pra gente que lê o livro porque a gente tá acompanhando o Harry. Quem assiste o torneio Tribruxo só assistiu a primeira tarefa, porque a segunda é embaixo d'água, ninguém tá vendo nada, e a terceira também lá no labirinto, eles estão dentro do labirinto e ninguém tá vendo nada. E pra mim o que não faz sentido nesse ponto é, primeiro, pra que plateia? Tipo, se não dá pra ver nada. Ok, tem um clima ali, né, aquele clima de tensão, de não saber o que vai acontecer, ok, beleza. Mas segundo ponto, antes do torneio começar, né, o torneio ficou 100 anos sem acontecer porque era perigoso e tinha mortes e tal, só que foi tomado todo um cuidado pra não ter mortes agora, pra não acontecer nada tão perigoso, que tipo assim, as tarefas eram perigosas, mas não a ponto de tirar a vida, né, porque eles estavam ali pra interferir e tal, tanto que na primeira tarefa, os cuidadores de dragões que vieram da Romênia, inclusive o Carlinhos, estavam ali pra conter os dragões caso acontecesse algo fora do planejado, algo saísse do controle ali. E na segunda tarefa, que era embaixo d'água, tipo assim,
ninguém sabia o que estava acontecendo embaixo d'água. Tanto que, depois que o Harry volta pra superfície, que ele passa um tempão ali embaixo d'água, até passa o tempo permitido, quem vem pra superfície pra contar ao Dumbledore o que aconteceu embaixo do lago é a líder dos Sereianos. Então, quer dizer, os campeões estão embaixo d'água. O torneio tava seguro, ninguém ia morrer, porque foi tomada todas as providências lá. E não tinha ninguém, tipo assim, nenhum funcionário, ninguém especializado embaixo d'água só pra ficar de vigia caso acontecesse alguma coisa. Tipo, se o aluno se afogasse, tá ligado? Se o Harry se afogasse. Tipo, e se o, sei lá, a Fleur não passou pelos Grindelwalds, não conseguiu passar pelos Grindelwalds e tal, ela saiu. Mas não é descrito que tinha ninguém ali pra supervisionar alguma coisa, sabe? Tipo, não é descrito. Isso não é descrito. Em nenhum momento, tipo, eles só sabem o que aconteceu, o Dumbledore só sabe o que aconteceu lá embaixo, porque a líder dos Sereianos vai lá e conta. Então, não faz tanto sentido isso, sabe? Tipo, se era uma coisa pra ser segura, pra não haver mortes, como deixa a galera entrar embaixo d'água e, opa, daqui uma hora a gente se vê. Se você conseguir. Se não conseguir, que pena. E era uma coisa fácil de resolver na escrita. Tipo, embaixo d'água tinha funcionários, tinham, sei lá, pessoas sem o Harry saber que tava. É que aí, tudo bem, tira a atenção um pouco do acontecimento, né? O leitor vai falar assim, tá tudo bem, é um torneio que tá tudo bem, tá tudo certo, tem gente embaixo d'água, o Harry não vai morrer não. Tira um pouco a atenção do leitor, tira um pouco esse momento de tensão, eu sei que tira. Mas só que vocês entendem que o que eu tô querendo dizer é que não faz tanto sentido de acordo com o que é estabelecido pela própria história, de tipo falar, pô, o torneio ficou 100 anos sem acontecer porque tinha muita morte, mas agora vai ser de boa. A gente tomou várias precauções, até mudou a idade dos participantes, enfim, não vai ter morte. Vai ser perigoso? Vai, mas a gente tá aqui pra intervir. Enfim, pra mim não faz muito sentido. E também, pô, assim, não tem como colocar um feitiço pra plateia ver o que tá acontecendo, tipo, sei lá, uma projeção do que tava acontecendo embaixo d'água com magia. Isso seria muito irado de se ver, sabe? Não precisava narrar o que tava acontecendo, só colocar assim, os alunos, a plateia via o que estava acontecendo embaixo d'água por essa projeção. Já resolvia, mano. Já resolvia esse ponto que pra mim não faz sentido. Outro ponto que não faz sentido ainda ali na segunda tarefa é o Krum se transformar em meio tubarão. A gente sabe por regras estabelecidas dentro do próprio mundo bruxo que a transfiguração de um bruxo para um animal, caso esse bruxo não seja um animago, faz com que o bruxo se transforme por inteiro no animal e ele precise de ajuda para ser transfigurado de volta em humano, porque uma vez transformado em animal, ele tem a consciência também transformada, ele tem o cérebro dele também é transformado no cérebro daquele animal. Diferente do animago, que é todo um processo e tal, e o animago se transforma em animal, mas a sua consciência é mantida, sua consciência humana é mantida, tudo, suas lembranças, suas capacidades, tudo. E assim, não existe nenhuma menção de uma transformação em animago pela metade. Não existe nenhuma menção. Inclusive, se algo der errado no processo de animago, pode ser desastroso. Não a pessoa se transformar metade num bicho e ficar metade gente e poder se transformar nisso a hora que quiser. Segundo, se o Krum tá transformado em tubarão, ainda que parcialmente transformado, a sua cabeça é de um tubarão. E o cérebro do tubarão não fica na perna, velho. Então, se o Krum tá transfigurado em tubarão pela metade, só a cabeça, logo sua consciência seria de um tubarão. Era pra ele atacar todo mundo que ele visse ali, tipo, ou se ele tivesse com fome no caso, né? Não atacar, porque, né, o tubarão não ataca se ele não tá com fome ou se ele não se sente ameaçado. Ninguém ataca de graça, pelo menos nenhum animal. Enfim, e aí, pô, não faz sentido, porque isso tá estabelecido no próprio universo. No livro Quadribol Através dos Séculos, é dito lá, olha, se a pessoa é transformada em animal, ela tem que ser transformada de volta por outro bruxo, porque ela perde a consciência. Então o Krum ali meio transformado de uma forma que não é explicada, não tem nenhuma explicação do como aquilo é feito, de como aquilo funciona, então não faz sentido. Tá simplesmente ali num limbo, sem informação, sem especificação, sem nenhuma clareza de como ele faz isso. Também na segunda tarefa, a segunda tarefa é um show de coisas que não fazem sentido. O Harry chega lá pra salvar os reféns e tal, e aí ele pede a lança do Sereiano emprestado pra cortar a corda. Harry, meu amigo, era só usar a varinha, meu amigo? Um feiticinho de corte? Acabou. Aí eles se negam a ajudar, né? Se negam a pegar a lança e o Harry pega uma pedra. Ele pega uma pedra pra rasgar, pra cortar a corda.
aí é outra coisa que pega. É só fala que ele pega ali, não tem em nenhum momento assim, Harry estava tão nervoso e nem pensou em usar a varinha. Tipo, porque essas explicações, o que eu tô falando, elas acontecem em outros momentos do livro, pra justificar alguma coisa. Tipo assim, o Harry, ele não conhecia nenhum feitiço, se ele se lembrasse de algum feitiço pra cortar, nada disso é colocado nessa parte, sabe? Tipo, não foi colocado que ele não conhecia um feitiço ou que ele simplesmente se esqueceu de usar a varinha. É como se a varinha não existisse, como se ele não fosse um bruxo, sacou? Que ele vai lá e pede uma lança pra cortar ou pega uma pedra pra cortar a corda, sabe? Eu sei que, tem gente que vai falar, Caco, mas o livro todo explicadinho, falando que ele não fez isso porque não tinha, porque fez porque não tinha, porque isso, porque aquilo. beleza, mano, mas só que acontece em outros momentos do livro. Então, por que não acontece nesse, sabe? Tipo, esse é o meu ponto. Por isso que não faz sentido pra mim. Agora, outro ponto, esse ponto aqui me pega um pouco. Esse ponto aqui é o que mais me pega na realidade. Quando o Bartol Crouch Jr. é descoberto ali sob o uso da Veritaserum, ele disse que quando o pai dele chegou em Hogwarts, depois de conseguir escapar da maldição Impérios ali, do Rabicho, enfim, ele foi até onde o Harry tava com o Krum ali, né, e embaixo da capa de invisibilidade, fez o que fez, estuporou o Krum, matou o pai dele e desintegrou e papapá. E aí, ele vê que o Harry encontra o Snape, que depois tá com o Dumbledore e desce pra lá, e aí ele fica escondido embaixo da capa de invisibilidade, dá a volta e chega, tipo assim, como se nada tivesse acontecido, e fala o seguinte, o Snape me falou alguma coisa sobre o Crouch, o que tá acontecendo e tal. Só que o Snape não falou nada pra ele. O Snape realmente não falou nada. E aí o que me pega um pouco é que o Dumbledore e o Snape, eles tinham uma relação muito mais próxima do que a gente imaginava. Tanto que a gente descobre lá em Relíquias da Morte, né, que o Dumbledore fala lá no primeiro ano pro Snape vigiar o Quirrell, né, quando ele tava suspeitando do Quirrell. Só que não levanta nenhuma suspeita. O Snape tem um armário revistado pelo Alastor, e o Alastor fala que era por ordens do Dumbledore, e ele simplesmente não fala nada. Tipo, ele não vai conversar com o Dumbledore em nenhum momento, o Snape no caso. E nesse momento que o Moody mente que o Snape falou alguma coisa sobre o Crouch, que onde ele poderia encontrar o Dumbledore com o Harry, em nenhum momento o Dumbledore, assim, sendo Dumbledore, bem perspicaz como ele era, em nenhum momento ele chegou e falou assim, o Alastor Moody falou que você falou pra ele, né, sobre o desaparecimento do Crouch, onde eu tava lá com o Harry, e o Snape na mesma hora ia falar, opa, eu não falei nada, e aí já ia, porque não é assim, ele confia no Alastor Moody. Não é como se nada tivesse acontecendo em Hogwarts. Mano, o Dumbledore tinha falado anteriormente sobre as suspeitas dele em relação ao Voldemort, com o desaparecimento do Frank Bryce, que era um jardineiro trouxa, o desaparecimento da Bertha Jorkins, que não tinha nenhuma ligação evidente ali, mas o Dumbledore já estava suspeitando disso. E o Harry foi inscrito no torneio Tribruxo, claramente por alguém que queria prejudicá-lo. Então, o Dumbledore sabia que tinha alguma coisa acontecendo, e ele sendo como era, tão esperto, tão inteligente, tão à frente, deveria se ligar nas coisas, sabe? E deveria perceber, ele deveria perceber isso, de, tipo assim, o Moody tá mentindo toda hora, cara. Ele, em nenhum momento, ele vai lá e troca uma ideia com o Snape, sendo que ele tinha essa relação próxima com o Snape. Lembrando, galera, eu não tô inventando as coisas aqui. Eu não tô esperando que o Dumbledore agisse de uma forma que não era de acordo como ele já agia nos livros. Não, é exatamente como ele agia, e tô questionando que não faz sentido isso acontecer, sabe? Tipo assim, o falso Moody mente que o Snape falou onde encontrar o Dumbledore, mente que o Snape falou sobre o Crouch, mente sobre revistar a sala dele ali, e em nenhum momento o Snape, que era o grande espião ali, que tava do lado do Dumbledore, não conversa com o Dumbledore em momento nenhum, e a gente vê o Snape conversando com o Dumbledore e confrontando o Dumbledore em outros momentos lá na memória do Snape, né, ele falando sobre o Harry, você não conta as coisas pra mim, mas conta pro Potter e tal. É uma relação que isso acontece, então não faz sentido. O Dumbledore só percebe que o Moody tinha alguma coisa errada com o Moody quando ele tira o Harry de perto lá depois que o Harry volta com o Cedrico morto da terceira tarefa. Aí o Dumbledore fala, ele tirou você de perto de mim quando eu falei pra não tirar. Beleza, isso aí tipo assim, foi na cara, né, do Dumbledore, na cara dele, ele tinha que perceber. Mas antes disso, dava pra ele ter percebido em alguns quesitos. Agora, esse ponto aqui também é um ponto muito importante que não faz sentido. Quando o Harry tá lá no cemitério em Little Hangleton, o Rabicho e o Voldemort, eles
usam uma série de feitiços das trevas. O Rabicho mata o Cedrico com a Avada Kedavra, depois o Voldemort vem, ele convoca os Comensais da Morte, ele usa Crucio, Império, a Avada Kedavra, é um show de maldição, um show de coisas. Só que o Harry tava ali no cemitério, certo? O Harry tava naquele momento. E o Harry era um bruxo menor de idade, certo? E fica muito claro em vários momentos do livro, como esse trecho aqui de Relíquias da Morte. O rastreador interrompeu o olho tonto com impaciência. O feitiço que detecta atividades mágicas em torno de menores de 17 anos e que permite ao Ministério descobrir quando um menor faz uso de magia. Se você ou alguém ao seu redor lançar um feitiço, Tic-Nise saberá, e os Comensais da Morte também. Tic-Nise era o ministro fantoche ali, né? E os Comensais que estavam ali no Ministério. Por isso que o Harry é punido lá em Câmara Secreta quando Dobby faz um feitiço, e é como se o Harry tivesse feito, né? Porque é identificada a magia que acontece ali, não quem fez. Então, simplesmente um local acontece vários feitiços das trevas e o Ministério não vai interferir, tipo, não vai averiguar, não vai ver o que tá acontecendo. O Ministério não é sequer notificado sobre isso. Um monte de maldição das trevas em torno de um menor de idade, aí vai ter gente que vai falar: Ah, Caco, mas será que não é pela capacidade, que o Harry não tinha capacidade de fazer esses feitiços? meu irmão, são feitiços de tortura, maldições imperdoáveis. Mesmo se um menor não tivesse essa condição, se alguém da idade do Harry não tivesse a condição de lançar essas magias, estão lançando essas magias perto de um menor de idade. Isso teria que ser averiguado. E outra, não existe essa de Já um menor não tem capacidade de fazer isso. porque o Tom Riddle aos 16 anos já usava essas maldições. Então lá no cemitério, quando o Voldemort tá usando as maldições perto do Harry, tinha que sinalizar, cara, o Ministério da Magia tinha que sinalizar, e era pra ter aparatado gente ali, cara. Tipo assim, imagina, o cara tá lá no departamento, putz, vários feitiços, olha aqui, mano, vários feitiços das trevas, olha, perto de um menor, nossa, vamos ver o que tá acontecendo. Deveria funcionar assim, já que é assim que funciona. Tipo assim, Não, ó, um feitiço de levitação é inadmissível. Não, um aluno do segundo ano fazer um feitiço de levitação, vamos mandar uma advertência aqui. Maldições imperdoáveis do lado de um menor ali, né, tá de boa. e eu volto a repetir, gente, eu amo Harry Potter, esse canal é a prova de quanto eu amo Harry Potter, de quanto eu amo falar sobre Harry Potter, mas tem coisas nos livros que não fazem sentido, cara. E assim, não é que eu não quero que você tente justificar, tipo, é legal tentar achar uma solução pra essas coisas e comentar, pô, Será que não seria isso? Será que não seria isso? mas a gente também tem que ter o senso crítico um pouco de analisar as coisas como elas são. E aí fica essa sensação de não fazer sentido pra mim, e na realidade, só fazer sentido quando convém dentro da história, sabe? Tipo, o rastreador funciona quando convém dentro da história. Aí ele funciona. Tipo assim, quando o Harry conjura o patrono lá, não, aí funciona pra ele ser punido, porque o ministério tava tomado, blá blá blá. E aí quando tem o feitiço lá de levitação, funciona. Mas aí quando o Bruxo das Trevas faz um monte de feitiço do lado dele, não funciona. Ninguém vai lá. Porque, lógico, depois, né, o ministro ia se negar a acreditar no retorno do Voldemort, ia ter toda aquela campanha. Então, se o ministério vai lá e vê que, nossa, realmente, olha, tá aqui, pô, não ia ter como ter o enredo do quinto livro ali, sabe? Então, não fica essa sensação, eu pergunto pra você, com toda a sinceridade do mundo, não fica essa sensação de que algumas coisas funcionam quando é conveniente pra história? Tipo assim, quando, por exemplo, pô, não, aqui nessa parte da história precisa acontecer isso e aí as coisas funcionam, as coisas que são estabelecidas na história funcionam, no universo funcionam, e tem horas que não. Então, ó, se você achar uma solução oficial pra isso que eu tô falando, que não faz sentido esse lance do rastreador e de não notificarem, oficial, se você encontrar uma informação oficial, uma resposta oficial, que venha da autora, ela tendo explicado isso, mano, eu faço questão de fixar teu comentário aqui, tá ligado? O nosso próximo ponto que não faz sentido em Harry Potter e o Cálice de Fogo tem a ver com a taça tribruxo. O falso Moody se oferece pra levar a taça até o labirinto e é assim que ele transforma ela em chave de portal. O Harry realmente toca a taça lá, ele e o Cedrico são levados pro cemitério, acontece o retorno do Voldemort, Cedrico é morto, o Harry luta, escapa, e aí ele usa Accio, dessa vez ele usa o Accio na taça, e então a taça leva ele de volta. Só que não é assim que funcionam as chaves de portal. A chave de portal, ela funciona pra ida, ela tem um horário ali pra ficar ativa, na ida vai e desativa. Aí tem que ativá-la de novo pra ela voltar. Pelo menos é como é explicado no livro. Aí talvez o Crouch, o falso Moody ali, o Bartol Crouch Jr., tenha feito uma taça diferente, clandestina, que não tem horário pra ir e voltar, enfim. Só que aí entra uma questão. Se o falso Moody, no caso o Bartol Crouch Jr., queria que o Harry fosse levado pro cemitério, pro Voldemort retornar e o Voldemort matar o Harry, não faz sentido ele deixar uma taça, que é uma chave de portal, de ida e
de volta. Não faz sentido. E aí o que me leva a pensar é, será que ele não deixou essa chave assim, com a possibilidade de voltar pro Voldemort, voltar ali e ir pra Hogwarts, quando o plano desse certo? E aí eu respondo pra mim mesmo, Caco, meu amigo, você não leu os livros de Harry Potter? é descrito o tempo todo que o Voldemort queria agir por baixo dos panos, e ele jamais iria pra Hogwarts com o Dumbledore estando ali, no meio de um evento em que tava, tipo assim, o ministro da magia. Já não faz sentido, sabe? Ele não... Então essa explicação... Ele talvez voltasse, ele deixou a chave pra voltar pro Voldemort voltar? Não faz sentido. E aí não faz sentido deixar essa chave ativa pra voltar, porque o Harry consegue escapar assim, sabe? Tipo, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido, aqui entra, mais uma vez agora, eu vou bater na tecla do Accio, do feitiço Accio. Não faz sentido a gente ter uma taça dentro do labirinto que não tenha proteção contra um feitiço convocatório. Você não precisa estar vendo o que você quer convocar pra você convocar. Tanto é que o Harry convoca a Firebolt na primeira tarefa sem ver onde ela tava. Então, a pessoa entra no labirinto, Accio taça e ela vem na mão dele. Poderia acontecer. Então ela não tem essa proteção. Já começa daí. Não tem essa proteção. E a gente vê que não tem essa proteção porque o Harry convoca a taça lá, depois que ele toca nela, ele convoca a taça e consegue escapar do cemitério. Eu não sei se eu tô exagerando no ponto de não fazer sentido, mas o que eu tô falando aqui, não é que eu tô colocando simplesmente pra falar, vou falar que não faz sentido só pra apagar de sabidão. Não, é que realmente, pra mim, lendo isso, pra mim não tem muito sentido. Realmente não tem. Eu tô colocando aqui pontos que não fazem sentido pra mim. E assim, eu levanto esses pontos baseado no que eu conheço dentro do universo de Harry Potter. Porque se o Falso Moody queria garantir que o Harry chegasse na taça, ele tinha que colocar um feitiço de proteção contra o feitiço convocatório, porque senão, se qualquer um dos outros 3 campeões tivesse a ideia de usar o Accio na taça, ela viria pra mão deles e o Harry não seria transportado pro cemitério lá pro Voldemort. Mas me diz, o que você acha? Faz sentido ou não faz? E por último, mas não menos importante, quando o Dumbledore tá ali na ala hospitalar, tem várias pessoas ali, tá a Sra. Weasley, tá o Snape, tá o Sirius sob a forma animago, depois o Sirius se revela e tal, né? O Dumbledore começa a delegar umas funções pra galera, que era parte da primeira Ordem da Fênix ali durante a Primeira Guerra Bruxa, e aí ele fala pro Sirius ir atrás do Lupin pra comunicar o que tinha acontecido e ir atrás também da Arabella Fig e do Mundungo, né, pra avisá-los. Só que não faz sentido porque somente o Harry, o Ron, a Hermione, o Dumbledore e o Lupin sabiam que o Sirius era inocente até aquele momento, porque aí o Sirius se revela ali, né, e aí tá a Sra. Weasley, tá o Snape, mas só aqueles ali presentes sabiam que ele era inocente. Como que ele ia chegar na Arabella Fig ou no Mundungo ali e simplesmente, opa, ó, o Voldemort voltou, tô aqui porque o Dumbledore pediu? Não faz tanto sentido, sabe? Talvez o Dumbledore tivesse avisado aos membros da Ordem da Fênix, não sei, mas a Molly ficou extremamente surpresa, o Snape ficou extremamente surpreso. Então, por que que o Dumbledore avisaria, sei lá, o Mundungo Fletcher? Não sei. Então não faz tanto sentido pra mim mandar o Sirius, que era uma pessoa que acreditavam ser um foragido da justiça até então, e um assassino louco, perigoso, partidário do Voldemort. Mas então é isso, meus bruxos, esses foram os pontos em Harry Potter e o Cálice de Fogo que pra mim não fazem tanto sentido. Lembrando, galera, que eu tô falando aqui não é regra. Eu vou sempre bater na tecla nesses vídeos, porque tem uma galera que gosta de menosprezar nosso trampo aqui na internet. Enquanto eu explicava as coisas, enquanto eu sempre trazia as explicações de como funcionavam as coisas do mundo de Harry Potter, nossa, gênio, nossa, manja muito de Harry Potter. Aí eu aponto algumas coisas que não fazem sentido ou erro, automaticamente eu paro de ser essa pessoa que entende muito o que você e sou a pessoa que tá procurando pelo em ovo, sou a pessoa que não sabe do que tá falando, sabe? Então assim, por isso que eu quero explicar. Toda vez eu vou bater nessa tecla. Esse quadro não é pra menosprezar a história de Harry Potter. Eu não deixei de amar Harry Potter e tô caçando pelo em ovo. Só que eu sou um criador de conteúdo de um nicho, certo? O meu nicho é Harry Potter. Você vê vários outros canais aí que falam de Harry Potter e começaram a falar de outras coisas, ou que simplesmente pararam de falar. O meu se mantém aqui, eu falando de Harry Potter aos trancos e barrancos. Tem hora que não tá como eu quero, sim. Tem hora que não tá como eu quero. Tem hora que tem vídeo que eu penso assim, nossa, esse vídeo vai ser mó legal de fazer e eu faço, e vai uma bosta na audiência, tem uma bosta de visualização, sim, mas mesmo assim eu continuo aqui, eu não desisto. Então, eu vou tentando inovar. Cara, nunca falei de erros nos livros, vou falar de erros nos livros, porque eu sei que tem erros nos livros, que eu percebia enquanto eu tava lendo. Pô, e se eu, fazendo o vídeo dos erros, eu falei, pô, e se eu falar sobre coisas que também não fazem tanto sentido? E aí já vem uma ideia de um outro roteiro que eu tava fazendo, pô, vou falar das coisas que não fazem sentido. E digo mais, quando eu terminar o quadro dos erros dos livros, terminar o quadro não faz sentido, eu vou retomar o quadro dos erros dos filmes, que eu fiz lá no começo do canal, há 7 anos atrás, e fiz só dos 2 primeiros. E fui
fui xingado pra caramba por uma galera, tipo, achando que, nossa, meu Deus, porque eu tô falando dos erros, eu tenho alguma coisa contra Harry Potter. Tipo, é um pensamento tão infantil e bobo, sabe? Que eu não queria cultivar esse público aqui. De verdade, do fundo do coração, eu não queria cultivar esse público aqui. Eu prefiro perder público do que cultivar esse público aqui. Então, eu quero que a gente converse, debata, sabe? Que a gente coloque aí nos comentários o que você acha, sabe? Tipo, pô, você percebeu? Realmente faz sentido? Não faz sentido? Baseado no oficial que a gente tem, faz sentido? Não faz? Não fique nessa de tipo assim, ai, tá procurando pelo em ovo. Porque, meu irmão, se você nunca criou um conteúdo na tua vida, não sabe o que é criar conteúdo de nicho, que a gente tem que quebrar a cabeça pra tirar leite de pedra, como muitos falam aqui, nossa, o Caco tira leite de pedra. Meu irmão, tira o leite de pedra, velho. Tira o leite de pedra mesmo. Porque eu tenho certeza que com a série vai ter muita coisa a se falar, vai ter, mas por enquanto eu falo só de coisas que já existem. Então eu tenho sim que buscar pelo em ovo. Eu tenho que buscar pelo em ovo pra fazer os vídeos, pra fazer os temas. E eu não tô inventando. Não é coisa que eu tô inventando. Tá no livro, eu só tô falando sobre. E eu acho que é total direito meu, como fã e como criador de conteúdo num canal que é meu. Eu sou dono desse canal aqui. Eu sou dono. Eu tenho total direito de falar coisas que eu acho que não fazem sentido em Harry Potter, e não é por isso que eu sou menos fã, que eu deixei de ser fã, que eu deixei de ser bom no que eu faço, sabe? Enfim, desculpa esse recado meio prolongado, mas eu precisava falar isso, tava me pesando há um certo tempo já, desde que eu comecei esse quadro aqui. Mas eu espero que vocês gostem. Se vocês estão gostando, os que estão curtindo, continuem comentando. E outra novidade que eu quero falar é que vão ter lives a partir de novembro aqui no canal, vão ter lives. Eu vou fazer lives lendo os comentários desse quadro Não Faz Sentido e vendo as sugestões e possibilidades que as pessoas falam sobre as coisas que eu falo que não faz sentido, e a gente discutindo ali online, debatendo, vendo como que é mesmo. Então vai ser muito legal, tô animado pra fazer essas lives e conto com a participação de vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado por assistir esse episódio até aqui, a gente se vê no próximo e até lá, mal feito, feito.